Bom dia a você que nos honra e que nos prestigia com a sua audiência. As fraternas ondas da Web Rádio Evidência levam ao ar a partir desse momento o programa Morada de Oxóssi, na sua edição de número 4, a última do ano de 2021. Nossa próxima edição já será em 2022. Agradecendo ao nosso companheiro Silas Sena pelos trabalhos técnicos e também pelo espaço concedido na sua emissora para que nós possamos compartilhar com vocês a mensagem que nós temos a trazer, levando até vocês esse som alto, claro, forte e potente. Eu tenho aqui ao meu lado o meu amigo, meu irmão, Aparecido Bernardo da Silva, presidente da comunidade espiritualista Morada de Oxóssi, e hoje nós falaremos sobre o tema, sobre a frase, a ideia de que todos somos médiuns, bastante alardeada, bastante proclamada, mas nem sempre conduzida da maneira mais adequada, da maneira mais equilibrada, conforme o nosso irmão Cidinho vai poder explanar mais profundamente. Então, como eu disse, tenho aqui ao meu lado o meu irmão Cidinho e agora o cumprimento. O meu irmão Aparecido Bernardo da Silva e agora o cumprimento. Bom dia, Cidinho, a palavra é sua. Bom dia, Hélio Aragati, nosso grande companheiro de jornada. Bom dia, Silas Sena. Agradeço vocês pelo companheirismo, pela realização dos nossos programas, onde humildemente nós procuramos contribuir com o conhecimento, né, dessa questão da mediunidade. Portanto, que na segunda-feira eu sempre faço uma live sobre os estudos mediúnicos. Nós estamos estudando aquele livro Segurança Mediúnica, que pelo qual foi o primeiro livro espírita que eu li na minha vida. Depois eu li o livro dos médiuns, li o livro dos espíritos, né, o Evangelho, o que é o Espiritismo, o céu e o inferno. Tem o dia do Pai Magno, né? De vez em quando. Esse agora está parado por uns dias, mas vamos retornar, fazer uma live com ele, com a graça de Deus. Vamos um dia fazer uma live, voltar fazer novamente. Então essa questão de que todos somos médiuns é uma questão que a ser muito estudada, até porque a gente, na nossa comunidade, a gente incentiva muito a questão do estudo, que o médium ele tem que estudar, e não é só na nossa comunidade, essa é uma recomendação da doutrina, né, que os médiuns estudem. E nós sabemos que uma boa parte dos médiuns, dos frequentadores, eles têm muito pouco hábito de estudar a leitura. E para me falar dessa questão, todos nós somos médiuns, a cautela que nós devemos ter, porque tem uma questão, todos nós somos médiuns no sentido de sermos influenciados pelo plano espiritual. Todos os homens são influenciados pelo plano espiritual. Agora, eu ser influenciado é uma coisa. Agora, eu incorporar seguramente a uma entidade é uma outra questão. E muitas das vezes a pessoa confunde isso aí e acaba, muitas das vezes, trazendo coisas duvidosas para dentro de uma casa, né? Trazendo coisas que muitas das vezes a gente fica sem saber se aquilo realmente é uma atuação de uma entidade ou não, né? Então, eu acho que para o entendimento, assim, para mim poder ajudar um pouquinho, porque a gente tem pouco conhecimento, mas a pouca experiência que a gente tem, a gente procura passar para as pessoas. Eu acho que seria interessante eu falar um pouco, né, daquilo que ocorreu comigo mesmo, que ajuda bastante. Embora para uma compreensão mais profunda de mediunidade, que todos nós somos médios ou não somos médios, né? Eu acho que o homem que mais, eu tenho certeza, o homem que mais deixou esse exemplo, que mais deixou ensinamento foi o Chico Xavier, né? Não existe outro.
médium do grau do Chico, né? Não existiu e não sei quando existirá, mas esperamos que em breve tenhamos novos Chicos aqui, né? A nos continuar, a nos ensinando o caminho da espiritualidade. Bom, eu quando na fase de criança, eu era sempre uma criança assim muito problemática, tinha sempre muito problema. Meu pai, minha mãe é prova disso, portanto que teve ocasiões em que os médicos nem acreditavam que eu pudesse viver, né? E esse próprio nome que eu trago, Aparecido, a minha mãe sendo católica, minha avó, fizeram um voto com a Nossa Senhora da Aparecida, na época colocaram esse nome em mim para que ela pudesse me abençoar, e com certeza foram atendidas. Então, passando aquelas fases de doenças, dificuldade, aí um certo dia meu pai me levou a um consultório médico, pelo qual, segundo ele era espírita, né? Aí ele falou para ele, olha, você está com medo dele morrer, mas não vai morrer não, mas a hora que ele tiver, ele fez tipo uma profecia, você entendeu? Mas a hora que ele tiver aí na faixa de 18 anos, talvez vai acontecer alguma coisa com eles que vocês nunca vão entender. Bom, tem um significado por que 18 anos no espiritismo? Acho que não. Eu acredito que a espiritualidade deve ter inspirado aquele médico, né? Influenciado aquele médico por algum tipo de mediunidade que ele tinha e nem sequer sabia disso, né? Porque todos nós somos médicos, todos nós somos instrumento de alguma espiritualidade, né? Vamos dizer assim, alguma que eu falo espiritualidade inferior ou superior, isso depende muito das suas intenções. Se a sua intenção é boa, você será instrumento de uma boa espiritualidade. Se ela é ruim, você vai ser instrumento de uma espiritualidade negativa, né? Então, naquele momento, ele foi inspirado a dizer isso. E, de fato, com 18 anos, aquele quadro de doença, aquela coisa, parece que ele inverteu. Aí eu comecei a ter problemas eu estava num local, eu sumia, desaparecia, ficava 3, 4 dias, e muitas das vezes no meio das matas, sozinho ali, sozinho entre aspas, né? E nisso tudo, quando as pessoas me encontravam, porque não era fácil de me achar no meio do mato, não era. E às vezes, se não soubesse lidar comigo naquele momento, eu ficava agressivo. Falava eu, mas não era eu, era alguma entidade que estava por ali, e eu muitas das vezes eu via, mas não tinha o domínio de mim mesmo. Eu me perdia. E muitas das vezes eu não via também não. Eu perdia a consciência. E aí, como foi um dia à tarde, meu patrão, meu ex-patrão, né? Ruival, que é uma ótima pessoa, ele, a Selma, umas pessoas maravilhosas que na época fez de tudo para que pudesse me ajudar, né? E me falou para mim, olha, eu vou te levar lá no Pierre, que é o nosso amigo, muito conhecido, né? Aqui no estado de Goiás e até em outros estados, que hoje ele nem está aqui em Goiás, ele é daqui, mas ele está em Minas. Bom... Já trabalhou aqui então em Goiás? Já... bastante tempo. Começou aqui, né? O trabalho dele, a mediunidade dele. Um grande médium, né? Pierre. Conhecido mundialmente hoje, quase. Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu já tinha visto falar no Pierre, nas manifestações de Pai João de Aruanda, e na época bastante gente frequentando ali. Só que eu não pronunciava nada, eu não dava nenhuma opinião em relação àquilo, em relação ao espiritismo, até havia algumas ideias que hoje a gente sabe que era bastante distorcida da realidade, que eles falavam em respeito a ele. Quando eu cheguei lá, eu olhei para ele e vi que realmente tinha alguma coisa além dele, né? Ele era um rapaz jovem, ainda tinha na época, se não me engano, 22 anos, e ele estava sentado assim num sofazinho,
aquele rapaz jovem, aquela cara de jovem, mas com semblante de velho, aquela coisa toda. E aí ele já virou, olhou para mim, para o lado, e quando o rapaz falou que tinha me levado lá, o Ival, meu ex-patrão, para ele olhar, ele já foi falando, não, isso aí não tem remédio para isso aí não. Ele não está doente, ele não tem nenhum tipo de doença. E ele tem que desenvolver a mediunidade dele, que ela aflorou. Aí só de eu chegar perto de mim, eu já comecei a ficar diferente. Não, você sabe aquele momento que você sente que uma outra energia, uma outra natureza, ela está tomando conta de você. Aí ele conversou bastante comigo lá, e aí ele falou, ainda falou, olha, vocês têm que ter bastante cautela, porque vai dar trabalho. Aí agora ele vai dar um trabalhinho até ele poder entender o que está acontecendo com ele. Mas bem, ele passou uma receita, e pelo qual a receita em que ele passou, eu neguei. Eu não aceitei ela. Eu não quis fazer nada daquilo, tá? Mas já era uma influência que estava ali. Aí, como ele falou que ia dar trabalho, a partir daqueles dias, aí eu já não dava conta nem de trabalhar, né? Saía de casa e sumia, desaparecia. Aí, com o tempo, ele me convidou para ir para a casa dele, a passar uns tempos lá. Eu fui. Só que dentro de mim, eu aceitei a ideia de desenvolver, de poder desenvolver a mediunidade, porque tem gente que não aceita, né? Ele é dito que ele tem uma mediunidade aflorada, mas quando você diz que ele tem que desenvolver, ele não aceita, ele não quer aquilo. Dentro de mim eu aceitei, eu quis, entendeu? Aí, bom, eu falei, mas eu tenho que desenvolver, agora qual é o caminho? Aí eu fui para lá, depois que eu fui para lá eu fiquei assim um pouco diferente, eu acho que umas 2 vezes. Aí depois, como que eu comecei a trabalhar isso? Muita gente via eu como um louco, né? Um louco, porque eu saía assim desorientado e tinha que juntar muita gente para dar conta de segurar. Aí, bom, mas como é que vai virar isso, né? Essa situação dessa forma? Aí, lá nos trabalhos, a gente sempre vendo eles fazer oração, né? E ele não falou muita coisa para mim, não. Parece que tinha alguém do lado espiritual destinado a tomar conta de mim ali naquele ambiente. Aí eu comecei a me interessar pelo hábito da oração, coisa que antes eu não interessava, eu não era homem de ficar orando, rezando, não era. Eu não era assim de farra, de fazer coisas erradas, mas também não era de rezar. Vamos dizer assim, do jeito que eu deitava, eu me levantava, pronto, né? Dá pra... me levanta, a graça de Deus e de Espírito Santo. Nem isso, eu acho, nem isso. Então eu comecei a fazer. O primeiro dia que eu fui fazer essa oração, aconteceu algo interessante, que eu abri meus braços, e meus braços, ele criou um movimento, como se alguém estivesse movimentando ele. Meus braços foi fechando, sozinho. Uma energia estava movendo ele. Então, e eu gostei daquele clima, sabe, que a oração me trouxe para mim, para minha alma, para o meu sentimento. Aí eu comecei a fazer as orações, e aquela condição de eu poder fazer a minha prece, sentindo os benefícios que ela já estava me trazendo, me trouxe uma intuição para que eu pudesse estudar. Eu via lá os livros lá que o Pierre tinha, inclusive esse livro Segurança Mediúnica, eu vi em cima da mesa dele, mas ele não me falou, estuda esse livro aqui, estuda aquele ali, ele nunca me falou isso. Assim, igual eu te disse, não era por descuido dele, era porque ele sabia que tinha alguém ali. Aí o que aconteceu? Eu comecei, eu tenho esse livro aí, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero ver o que está escrito aí dentro.
Entendeu? E aquilo, quando eu comecei a estudar, que eu via que naqueles livros falava de força moral, o valor da oração, a necessidade da caridade, a luz da humildade, quando você tem a humildade, porque para você se tornar uma pessoa humilde, você passa por várias provações, por vários testes, né, na vida aqui, vamos dizer, por dificuldades, né, até que você vai se tornando simples, humilde, entendendo. Então eu comecei a entender ali que eu tinha que passar por um processo de lapidação. Eu tinha que ter dentro de mim fé, oração e trabalho. Aí eu comecei a ver ali aquelas pessoas que chegavam ali, pessoas chegavam lá louco, assim, amarrado, eu fui um deles, né? Teve pessoa que entrar lá dentro incorporado, que eu já vi um fato desse acontecer lá, uma pessoa incorporada com entidade negativa e com revólver na cintura ainda. Até essas situações todas eu vi, só que quando chegava lá, a força de Deus, como é maior, ela desarmava aquela pessoa. Aí eu comecei a fazer esses estudos. E depois tive uma melhora e vim para a cidade de Inhumas, onde eu comecei a ter as manifestações de Pai Joaquim de Aruanda. Mas mesmo assim, eu não confiava muito naquilo em relação à minha pessoa. Foi mais ou menos em que ano, assim? Isso foi 93, 92, por aí. Não, foi no início, no meio do ano de 92 que começou. 25 anos. As épocas, o tempo de durabilidade dessas provas foi mais ou menos 2 anos. 2 anos que eu passei por isso aí. Aí, como eu comecei a trabalhar e vim para a cidade de Inhumas, não fiquei lá com o Pierre, eu comecei a frequentar o centro, a Casa do Caminho, que na época me ajudou bastante. Eu tomava passe na Casa do Caminho, 6h30 da manhã, 6h30 da tarde, 6h30 da manhã, 6h30 da tarde. Ao sábado, era na época do Salvino ainda, eu ia para lá assistir o trabalho do Dr. Antônio, pelo qual eu gostava bastante. Me ajudou muito mesmo nessa época também. E achava bonito, assim, o trabalho do Dr. Antônio com o Salvino, uma bela mediunidade que ele tinha, né? E depois eu fui frequentar o Centro Espírita do Seu Antônio, Dr. Bezerra de Menezes, na Vila Heitor. São Antônio me ajudou muito, porque você sabe aquela coisa que passava na minha cabeça, mas esse trem é muito doido, é eu e não é eu, tá entendendo? Aí ele foi me ajudando, ele tinha bastante experiência, ele estudava bastante, né? O livro dos médiuns, inclusive ele incentivava muito os médios a estudar o livro dos médiuns, porque lá o livro dos médiuns fala de todas as mediunidades praticamente. E a maioria das pessoas, quando entram nesse mundo assim, espírita, né, nessa doutrina, eles passam, essas pessoas que têm que desenvolver a parte de incorporação, eles passam por essa negação, essa dúvida de ficar assim, Passa. É eu, mas não é eu. É eu, mas não é eu, né? Exatamente. Muita gente às vezes até desiste por não entender. Mas no meu caso, eu fui ganhando confiança. Sim. Eu comecei a perceber que realmente tinha alguma coisa que não era, que tinha uma parceria ali, né? Aí o que me fez ganhar confiança foi cirurgia espiritual, sem corte, sem sangue, comprovada em médico, né? Já aconteceu várias vezes isso aí. Médico material que faz o exame e vê que aquela pessoa foi operada. Tem a cirurgia ali, o sinal isso aí foi feito. Então a gente percebia. E outra coisa, o clima. Quando se envolve espiritualidade, o clima é outro. Por exemplo, assim, a mediunidade verdadeira, a mediunidade aflorada, trabalhada, ela não é algo que não tem como você duvidar. Porque o espírito, o visitante do plano espiritual, o comunicante do plano espiritual, quando ele chega, ele tem a condição de mudar o ambiente. Ele muda o ambiente, ele não deixa dúvida.
Igual, por exemplo, eu vi muitos médios, como no caso do Salvino, o Pierre, né, e outros, né, que a gente via, quando o espírito manifestava, a modificação energética do ambiente, né. Muitas vezes eu via a entidade chegar e o ambiente ser tomado por um silêncio profundo. Você podia estralar uma unha que você ouvia o estado dela dentro do salão. No caso do Dr. Bezerra de Menezes também, os atendimentos dele é super silencioso. Lá no Dr. Bezerra de Menezes, em Brasília, no tempo da Boa Vontade, eu tive uma outra experiência lá. Porque eles falavam, olha, o homem lá, o Chico Periodo, se não me engano, é isso, né? Ele recebe o Dr. Bezerra. Tudo bem, vamos lá. Porque tem aquelas pessoas que têm o hábito de duvidar e criticar sem conferir. Vai lá ver primeiro, sente, vê para depois você falar alguma coisa. Né? Essa, eu acho que tem uma atitude sábia do homem. Né? Porque tem gente que critica uma coisa que ele nunca viu, ele nunca teve experiência em nada daquilo ali, eu estou falando. Assim, dá um testemunho bem rápido, que é uma coisa que aconteceu até com o senhor, hoje o senhor está até contando assim uma biografia, né? Uma biografia, né? Eu mesmo cheguei na doutrina espírita através do seu trabalho, do seu centro, né? Lá era aqui em uma, São Geraldo, hoje não tem mais tinha, né? E quando eu cheguei lá, olha como que é as coisas, eu pesava 120 quilos antes, você vai recordar, Cidinho, não sei se você vai lembrar, eu pesava 120 quilos antes, em 60 dias eu perdi 45 quilos, eu nem vi eu ficar magro, quando eu vi eu estava magro, com sobra de roupa, fui em todos os médicos, fiz colonoscopia, fiz exame, fiz de tudo quanto é coisa, nada, não me achou nada. Aí eu encontrei com o Celino Palmeira, ele mora ali perto da casa da minha avó, ele falou para mim, procura um centro espírita. E a cura dessa doença do emagrecimento que eu recebi, eu sonhava que eu ia morrer seco, estava emagrecendo até eu morrer. Eu não comia, tudo que eu comia no estômago não pegava os nutrientes. Fui no centro do senhor, fiquei sabendo do atendimento do Dr. Custódio. Fui no atendimento do Dr. Custódio, porque o Celino voltou para uma casa espírita, já que os médicos não acham. Fui curado dessa doença através dos atendimentos lá com o senhor. Hoje eu tenho meus outros problemas, mas o problema do emagrecimento acabou, tanto é que eu estou com uns 90 quilos, né? Então morrer seco eu não vou mais, né? Então eu vi esse silêncio, eu entrei na sala de atendimento do Dr. Custódio, você podia instalar uma coisa que ninguém escutava. Então assim, o senhor está falando verídico, eu sou testemunho disso. Certo. Aí, o Silas, que eu estava dizendo, o Bezerra de Menezes, quando eu cheguei lá no templo, que ele saiu para atender o público, lá o pessoal, acabou recebendo o Dr. Bezerra de Menezes, tem que ser um médium bem, não vou dizer santo, mas uma pessoa com a mente bastante equilibrada, né? Porque santidade é equilíbrio. Muita gente fala que ser santo é virar milagreiro, não, ser santo é alguém que alcançou o equilíbrio das suas forças, da sua energia, né? Aí certamente era uma pessoa bastante equilibrada. E aí quando eu vi ele assim, vindo na minha direção, mais ou menos uns 15 metros. Desses 15 metros eu senti uma energia me revestindo assim, ó, que modificou todinho a energia, a ambiência, todinho modificou. E ele veio na minha direção, passou, pôs a mão na minha cabeça, fez um gesto positivo e seguiu, não falou nada. Mas ele falou pela energia, ele já tinha dito, né? Sou eu que estou aqui, eu vim te dar uma proteção. E uma questão que acontece comigo, assim, que já aconteceu, longe de querer me exaltar em qualquer sentido, mas eu já tenho recebido diversas entidades e cada uma tem uma maneira, uma personalidade, uma energia diferente. Ali eu estou semi-consciente, eu vejo parte que me é permitido, o que vai favorecer o meu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, né, que vai me ajudar muito, e aquilo que eles verem que não é adequado, eles cortam. Tem muita coisa que a pessoa pergunta, você lembra? Não sei, não lembro. Tem muita coisa que eu não lembro.
Então, o Dr. Custódio tem uma personalidade, o Pai Joaquim de Aruanda tem uma, Pai Serafim nem se fala, parece que ele é a diferença das diferenças, né, quando ele chega. Cada um tem uma personalidade, porque na contagem do Hélio já foi quantos lá, Hélio, que passou praticamente 40 entidades, e cada um tem uma maneira, cada um tem um jeito, cada um tem um... E, por incrível que pareça, o campo energético de cada um é diferente. Agora, o que faz você confiar que você está sendo usado por uma força espiritual que é positiva, que vai beneficiar, que vai ajudar? Aquilo que você sente por dentro, lá dentro. A entidade que tem luz, ela traz um clima de paz tão grande, de harmonia tão grande, que não é coisa desse mundo. E a mediunidade em si, ela em desenvolvimento, em crescimento, não apenas de uma influência espiritual, como eu já disse lá no começo, mas de uma incorporação, de um trabalho realizado com segurança, eu digo assim que ela é Deus. Ela é tão de Deus que ela é assim. Por exemplo, não tem como eu sentar, isso aí eu até já falei para o Hélio, não tem como eu sentar aqui com você e falar assim, ó, é uma técnica e que vou te ensinar, e você vai fazer do mesmo jeito. Não, parece que é de cada um. É algo que é muito individual. Né? Aí, por exemplo, o Silas Sena tem a sua mediunidade, o seu grau de mediúnica, a sua influenciação. Eu tenho a minha, cada um na sua frequência, vamos dizer assim. Então não tem como eu passar, eu ensinar, é isso aqui. Por quê? Porque não é meu. É meu até certo ponto. Mas você já viu aquele carro que você conduz? E aí você dá conta, você é um motorista pequeno. Aí tem um carro ali que você está conduzindo, aí você anda aqui na cidade do interior, aí você vai para uma grande capital. Aí vem fala, ó, agora você me passa a direção porque agora é comigo. Aquele motorista habilitado, né? Então é assim que acontece. O mentor espiritual, o médium, ele chega num ambiente, ele não pode entrar com aquela ideia, ou será que o meu guia hoje vai vir? Será que ele vai trabalhar? Nada disso. Hoje meu guia vai vir. Não, nada disso. Você tem que entrar ali com a intenção de que nós vamos criar energia positiva que melhora a frequência vibratória das pessoas. Porque a pessoa, muitas das vezes ele está doente, ele está pesado, porque a frequência vibratória dele, ela está densa, ela está pesada. A espiritualidade ajuda ele se reencontrar dentro dessa frequência vibratória. Aí o que você faz? Você vai ali fazer uma prece, poder levar o pensamento nas esferas maiores e abrir o Evangelho, ouvir aquela leitura, ouvir os ensinamentos. Aí você vai passando aquela energia positiva. De repente o mentor chega, agora é comigo, né? Aí a energia ela muda, essa manifestação se dá dentro de um processo muito natural. Não precisa você abrir um ritual, não precisa dizer, não é isso, porque é aquilo que está lá dentro, né? É porque muitas das vezes, antes de você acender aquela vela, né, que os espiritualistas, nós ainda temos o hábito de acender, é porque algo já acendeu dentro de você, algo já acendeu ali, né? Então o médium cria, ele dá o pontapé inicial, e o mentor espiritual, ele chega para dar aquele cumprimento. Porque não adianta você pensar que você está completamente fora da sintonia, distante da intenção de ajudar os outros, aí vai vir um espírito de lá para vem cá que vamos ali arrastar você na marra, né? Não é bem assim, né? Então, hoje, muita gente, eles têm o hábito de reclamar. Às vezes a gente faz muito isso, mas hoje aquilo que eu vivi, que era chamado como um processo obsessivo, como uma dor, hoje eu agradeço a Deus por tudo isso, porque foi através disso aí que hoje, graças a Deus, eu estou aí na busca
pelo conhecimento da espiritualidade. Porque eu não acredito, Silas Senas e Hélio Baragatti, que o nosso planeta, o nosso mundo, ele chegará a um êxito sem que haja o conhecimento de espiritualidade. Para isso, eu me recordo muito bem, Hélio, de uma palavra que o Alziro Zarur, né, fundador da Legião da Boa Vontade, ele dizia que chegaria um tempo em que o homem que não tivesse conhecimento do Evangelho, do Apocalipse de Jesus, isto é, da espiritualidade, né? Que quando fala em Evangelho, Apocalipse, né, obras básicas do Espiritismo, as obras que o Chico deixou, nós estamos falando de uma espiritualidade. Então o homem que não tivesse esse conhecimento, dizia Zarur, que ele não teria condições de administrar nem a sua própria casa. Não tem mesmo, né? Porque administrar uma casa, não basta ter a casa, é preciso que você tenha a condição de harmonizar esta casa com as leis divinas. Então a mediunidade, como a princípio a gente tem ideias muito equivocada da mediunidade. A gente acha que a mediunidade é o fato de ir para um centro espírita ou para um terreiro, chegar ali e girar e o espírito vai chegar. Não, a mediunidade em si, ela se trata de um desenvolvimento espiritual, de uma elevação moral do homem, né? Portanto, que eu não vou ficar aqui o dia todo fazendo coisas que não agradam a Deus, e à noite vou atuar como um grande médium no centro espírita. É preciso que eu esteja vigilante a cada passo, a cada momento, porque ela é tão natural que eu posso estar conversando com você e, como diz as obras básicas, eu praticando a mediunidade falante, da fala, né? Portanto, que a gente tem uma grande responsabilidade quando a gente fala alguma coisa, porque a palavra tem um grande poder, tanto para o bem quanto para o mal. Então, dentro de um procedimento vigilante, é preciso que nós vamos estreitando os nossos laços com os nossos mentores, porque todos têm os seus protetores, seus mentores espirituais. Agora, nós, ao reencarnar aqui, tem uma determinada tarefa, e aquela tarefa de ser presidente de uma casa, de incorporar um espírito para que aquela mediunidade ela seja algum tipo de comprovação de imortalidade, que nós continuamos, que a vida é permanente. Teve trabalhos que a gente já passou assim, que a gente via o ambiente todo espiritualizado, e a gente podia perceber que o mundo espiritual ele é muito mais real do que aquilo que os olhos da matéria alcançam. Portanto, que a própria Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Ela é simplesmente uma cópia do mundo espiritual. Aí quando o espírito desencarna e quando tem aquelas obras que foi deixada pelo Chico e outros médios, o espírito até fala, se eu soubesse. Aí quando ele fala, se eu soubesse, muitas das vezes ele fala, se eu soubesse que era tão simples assim, porque é simples, não há dificuldade. A dificuldade é nós que criamos. Muitas das vezes há um segmento, sem querer criticar segmento nenhum, em que as pessoas têm o hábito de rapar a cabeça, de ficar vários dias fechado no lugar escuro, para que obtenha aquela comunicação. Não, a comunicação espiritual ela já acontece a cada momento, a cada passo. E muitas das vezes você nem percebe que você está sendo um instrumento ali de alguma coisa. Aí aonde Jesus recomendava vigilância, vigiar a todo momento. Então esse ato da comunicação ele já se dá no processo do dia a dia, né? Aí quando a gente lembra também dos ensinos da doutrina, quando ele fala, você está no centro espírita? Estou, mas aqui não é o espiritismo é a vida diária, é a convivência, é a relação que nós temos, porque os espíritos não estão presos num quatro paredes de um centro, eles estão por toda parte, por todos os lugares. Inclusive,
Os espíritos inferiores, eles gostam muito de grandes capitais, lugares movimentados, esquinas movimentadas, eles adoram, os espíritos inferiores. Agora você imagina o trabalho que a espiritualidade superior tem para criar a energia de proteção para nós, que é tão indisciplinado, que muitas das vezes é tão indisciplinado que não obedece nem um sinal vermelho. E aí quer pedir ajuda, né? Peça ajuda, meu anjo de guarda, meu protetor espiritual, entro num carro e boto nele 180, 200, né? Então é difícil de proteger esse povo, né? Um povo que não tem aquele hábito da educação. É interessante a gente perceber, o senhor contou a sua história, parte da sua história, Cidinho, e a gente percebe uma coisa, que para se compreender melhor a mediunidade, né, existe a necessidade do estudo e também o conhecimento da história dos médiuns, a história do Chico, a história do senhor, a história do Divaldo Pereira Franco, por exemplo, e outras histórias. Isso nos ajuda a compreender como é que se passa a mediunidade, como é que ela acontece, e nos permite desmistificar a ideia da mediunidade, porque a mediunidade ainda é bastante mistificada. E essa ideia de que todos somos médiuns, que é uma ideia, é algo assertivo nesse sentido que o senhor falou, né, de todos nós sermos suscetíveis à influenciação dos espíritos, ela é levada de uma outra maneira. Muita gente a compreende de uma outra maneira, de que todos são capazes de incorporar, por exemplo, e daí decorrem, né, da incompreensão ou da má compreensão dessa assertiva, dessa máxima de que todos somos médiuns. Essa má compreensão, ela acaba levando à mistificação, que acaba prejudicando o nosso entendimento do que venha a ser a mediunidade. O senhor citou o Chico, e é interessante a gente pensar no Chico, num médium tão elevado como o Chico, porque quando a gente diz que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, muita gente desconfia, ou duvida, ou diz: como é que o Brasil pode ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho se existe tanta coisa errada no país? A prova de que o Brasil se destina a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho é a encarnação, né, a vinda ao Brasil, em solo brasileiro, de um médium tão elevado, né? Um médium tão elevado, ele poderia, um espírito como o do Chico, poderia escolher reencarnar em qualquer lugar, talvez. Não, a missão dada a ele foi reencarnar no Brasil, porque o Brasil tem uma missão importante perante o mundo. Então essa seria a prova irrefutável, inegável, de que o Brasil realmente é o coração do mundo, de que o Brasil realmente é a pátria do Evangelho. Então é interessante da sua história a gente entender o seguinte, que o pai Joaquim de Aruanda só começou a se manifestar através do senhor de maneira mais constante quando o senhor, por exemplo, conheceu e passou a percorrer mais o caminho da oração, o caminho da prece. Como é que se quer ser médium sem prece? Tem gente que quer ser médium, mas não se dispõe à prece. Como é que você vai ser médium se você não se dispõe à prece? Como é que você vai ser médium se você não se dispõe ao trabalho? O senhor estava, está e sempre esteve disposto ao trabalho, disponível para o trabalho. Então, o médium precisa estar disponível para a prece, precisa estar disponível para o trabalho, para que aquele espírito possa, aquela entidade possa dispor dele como instrumento. Dispor no bom sentido, né? Aquele instrumento esteja disponível para que aquela entidade se manifeste, né? Por exemplo, o pai Joaquim. O pai Joaquim, quando ele se manifesta através do Senhor, ele fica manifestado horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Né? E tem outra coisa, tem essa sensibilidade. Se você prestar bem atenção, porque o ambiente fica mesmo silencioso, como o senhor disse, você para reparar quando uma entidade dá espaço para que a outra se manifeste,
A respiração é diferente. A respiração do pai Joaquim é uma, a respiração do pai Serafim é outra, do doutor Custódio é outra, do senhor Calunga é outra, do senhor José Pilintra das Almas é outra, do doutor Lazarino é outra. Eu tinha feito uma listinha das entidades que se manifestam através do senhor, tinha dado acho que umas 34, 35 entidades. Depois da listinha já se manifestaram outras. Eu preciso atualizar a lista, já tenho certeza que se não chegou às 40, ou está muito próximo disso, ou já passou disso, inclusive. E todas diferentes, todas com personalidades diferentes e discursos muito coerentes. Os discursos das entidades são muito coerentes. Eles não deixam nada por se concluir. Tudo que eles dizem tem uma conclusão, né? Nada fica sem ponta, nada fica solto. O discurso é todo muito bem amarrado, muito bem coeso, muito bem coerente. Então tudo isso a gente observa que é uma mediunidade verdadeira, é uma mediunidade incontestável. Por quê? Porque é uma mediunidade fundamentada no equilíbrio, fundamentada no estudo, fundamentada na disponibilidade para o trabalho, na disponibilidade para a prece. Então é uma mediunidade fundamentada na responsabilidade, né? Então por isso que a gente percebe que é uma mediunidade verdadeira, uma mediunidade saudável, salutar. Tem muita coisa que acontece por aí e que leva o rótulo de mediunidade e que é uma coisa completamente irresponsável. A nossa intenção no nosso programa de hoje era nós executarmos ao longo do programa 2 hinos, mas eu penso que o assunto do programa, né, o tema que nós estamos abordando, ele é mais importante, ele é mais profundo. Então hoje nós vamos abdicar das músicas. Então você que sentir falta das músicas, você que está ouvindo o programa, se você sentir falta das músicas, é porque o assunto pede que nós abdiquemos dos hinos, para nós termos um pouco mais de tempo, para nós falarmos, nos aprofundarmos nesse tema tão interessante que é a assertiva de que todos somos médiuns. Então, antes de passar a palavra novamente ao Cidinho para que a gente continue o tema, nós vamos para o nosso intervalo comercial. E logo após voltamos com mais programa Morada de Oxóssi. Apresentando pela web rádio Evidência, o programa Morada de Oxóssi, com Aparecido Bernardo da Silva e Hélio. Web rádio Evidência. Target, construtora e projetos. Telefone 62 3514 7063. Tratar com nosso amigo Alan Serra. Vender não é mostrar o seu produto ao cliente, mas falar dele, mostrar suas qualidades, seus benefícios e condições de pagamento. Anunciar é investir para gerar e conquistar novos clientes. Anuncie conosco. Web Rádio Evidência. Siga nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. Web Rádio Evidência. As pessoas, quando morrem, não viram estrelas. São as estrelas que, quando decidem viver, se tornam pessoas. Os versos que você acaba de ouvir pertencem ao poema Lição Estelar. Este e muitos outros poemas podem ser encontrados em Educação pelos Astros, o livro mais recente de Hélio Baragatti Neto.
Se você gosta de poesia e não se cansa de alimentar com versos a sua alma, garanta já o seu exemplar de Educação pelos Astros através do site www.editorapenalux.com.br ou solicite a sua cópia autografada pelo e-mail heliohbn@gmail.com. Aqui você ouve música de verdade. Web Rádio Evidência. Voltamos com o programa Morada de Oxóssi, agradecendo a todos que nos ouvem, a todos que nos acompanham, agradecendo em especial alguém que eu tenho certeza de que está ouvindo o nosso programa, o nosso irmão Saério, que aniversariou ontem, né? Também, agora ele não estará ouvindo, porque provavelmente está na escola, mas posteriormente ouvirá, o nosso irmãozinho André Vitor, né? Lá de Trindade. Então nós vamos agradecê-los, agradecemos a todos os membros da comunidade espiritualista Morada de Oxóssi, que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, ou que nos ouvirão, nos acompanharão depois, quando esta live for disponibilizada no Facebook. Aliás, ela fica disponibilizada, porque se trata de uma live. Também cumprimentamos de maneira especial aqueles que nos ouvirão posteriormente pela web rádio Cruzeiro Universal. Então, os nossos programas da Morada de Oxóssi, eles passam a ser disponibilizados posteriormente, tá? Nós estamos fazendo o programa agora ao vivo, depois ele será disponibilizado gravado para os ouvintes da web rádio Cruzeiro Universal. Agradecemos a eles, cumprimentamos a eles, né, por nos ouvirem, por nos acompanharem, né, por darem essa força para nós, né, e que possam se tornar ouvintes assíduos do nosso programa, uma vez que nós os apresentamos toda primeira quarta-feira de cada mês. Então, primeira quarta-feira de cada mês, o nosso programa é apresentado, o programa Morada de Oxóssi. Oi. Antes de eu prosseguir com as participações, gostaria de informar a todos que estão acompanhando o programa pelo Facebook que em breve eu estou desenvolvendo aqui um novo site e provavelmente daqui a uns 5 dias o nosso novo site da Web Rádio Evidência estará online, disponível, com o link www.evidencia.webradio.net. E assim que ele estiver disponível, a gente vai estar vinculando também o nosso servidor no aplicativo Radiosnet, não é isso mesmo, Hélio? Exatamente. Isso mesmo. Então posso ir para as participações, Hélio? Pode, vamos às participações. Agradecer aqui a Andréia Correia, agradecer a Suelene Maria, Esmeraldina Maria, a Nayara Elias, também ao Arthur Paiva, que é companheiro meu com o podcast. Agradecer aqui a Joana Souza, agradecer a Maria de Fátima da Silva Pereira, ao Saério Souza, ao Genil e também aqui a Sandra Mendes, provavelmente é o William Vilas Boas, né, ali de Brasília, do Céu do Planalto, acompanhando aqui a nossa programação pela Web Rádio Evidência. Essas são as pessoas que eu consegui identificar. É claro que tem pessoas que estão acompanhando, que acompanharam, não curtiram, não comentaram, pessoas que vão acompanhar posteriormente. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, agradecemos a todos vocês pela audiência, agradecemos pela força que vocês dão, porque o nosso programa existe, ele sobrevive graças à força que vocês nos dão. O Wilmo está ouvindo a gente também, verdade. Agradecer a ele também. Então existe graças à força que nós recebemos, a energia, a vibração que nós recebemos de vocês. Nós falávamos antes, Cidinho, sobre a questão da mediunidade,
E muita gente associa a mediunidade apenas à incorporação. E em certas linhas de trabalho, em certas casas, as pessoas se sentem quase que forçadas a incorporar. Quando a gente fala que é da Umbanda, a primeira pergunta que se faz é: você já incorpora? Eu tenho um caso de uma conhecida minha, né, que me disse o seguinte, certa feita, ela me perguntou, sabendo que eu sou da Umbanda, me perguntou se eu incorporo. Eu falei que não. Ela falou assim: não, mas você não incorpora porque você não concentra, né? Falou desse jeito para mim. Então, a gente ouve essas coisas, então as pessoas se sentem quase que forçadas. É como se aquilo fosse uma obrigação. Está na Umbanda, tem que incorporar. Se não incorpora, é porque tem alguma coisa errada. Isso contribui significativamente, como a gente estava dizendo aqui antes, para a questão da mistificação. Então, o que o senhor diz sobre isso? Eu sei que o senhor passa por uma situação muito complicada, que a gente ouve lá na casa, na morada de Oxós, até creio que seria interessante o senhor comentar, que é quando o pessoal fala assim: não, lá naquela casa eu não vou não, porque lá não dá para trabalhar, porque lá só o presidente é que trabalha, ele não deixa nenhum outro espírito incorporar em nenhum outro médium. Existe essa situação. Então o que o senhor pode dizer sobre isso? Isso aí, o lado bom disso aí é porque eu descobri que eu sou muito poderoso. Né? Eu impeço os espíritos de chegar, né? Se uma ordem divina do plano espiritual superior ordenar que uma determinada entidade chegue no seu aparelho, no aparelho do Silas, de outro médium, quem é eu para impedir, né, esse intercâmbio, né? Então, isso aí é uma coisa que tem trazido vamos dizer assim, muitas contradições, né? Tem levado muitas pessoas à descrença, porque muitas das vezes você vê falar: um médium tal, lá assim, o cara incorpora isso e aquilo. Aí quando você chega lá, você vai conferir aquilo de perto, você vai fazer uma observação, você percebe que não é nada daquilo. Eu, por exemplo, eu já entrei em casa espírita, lugares famosos mesmo, lugar de fama, lugar que, não vou citar nome, né, que eu não devo fazer isso, mas quando eu saí dali de dentro, eu olhei para aquele povo que estava ali à espera de um consolo, de uma orientação, e deu um sentimento de tristeza, porque ali não tinha aquilo que se esperava. Então, em primeiro lugar, espírito, como eu já vi em alguns lugares, a pessoa pôr a mão na cabeça do outro e ficar chamando o espírito para incorporar naquela pessoa. Eu já vi isso, né? E isso não existe, isso não se faz, até porque não é dessa forma. Eu vou chegar aqui: Hélio, vou chamar um Pai João para incorporar em você. Vem Pai João, vem em nome de Deus incorporar, usar esse método. Não é assim. O trabalho, mais ou menos naquele sentido que eu já expliquei antes, nós reúne uma equipe de médios, todos bem intencionados, na intenção de ajudar o próximo a se esclarecer, ou a se curar de uma doença, né, ou até alguma mensagem que possa trazer consolo, né, para uma pessoa. Aí esses médios se reúnem, né, vai fazer um estudo do Evangelho, vai pedir um passe para o enfermo, e essa incorporação ela se dá por um processo muito natural, né, porque ela é natural, ela não é um fenômeno sobrenatural, ela não é algo que tem que criar alguma situação para que um espírito se manifeste. A única situação que se cria é aquela situação interna de um sentimento de caridade que deve ter com todos os trabalhadores. Então, a gente só pede a Deus que perdoe essas pessoas por essa ignorância de falar que vai lá, que lá é só eu que trabalho, das pessoas acharem que eles não estão trabalhando porque não está com o espírito. É igual, eu te pergunto, Silas... A pessoa entender também, pega o microfone com o Yunda, né? A pessoa entender também que
mesmo dentro ali do centro espírita, que aquele médium é presidente, que ele comanda, que ele dirige, que ele trabalha, ali dentro existem forças rodeando, tentando fazer intrigas também contra o médium. É isso aí o que mais tentando criar dúvida mesmo da comunidade contra o médium para gerar um desequilíbrio, um ataque. Exatamente. Exatamente. Aí, como eu ia dizendo, eu te pergunto, ao Hélio, ao Silas, aos ouvintes que estão acompanhando, aqueles que conhecem aí a doutrina do Santo Daime, né? E que pelo qual conhece o fundador dessa doutrina, né? Aí eu te pergunto assim, quem foi o maior trabalhador dessa doutrina até hoje? O mestre Irineu, Raimundo Irineu Serra. Ele foi o grande trabalhador dessa doutrina, né? E o grande mestre que ensinou como se trabalha dentro de uma corrente. E, portanto, o mestre não incorporava. O mestre, ele ficava no centro do salão, no silêncio, e falava pouco. Ele não era de falar muito, ele era de poucas palavras. Ele incorporava, mas não atuava, vamos dizer assim. Ele recebia as instruções, né? Ele ficava ali no silêncio dele, mas quem tinha aquela vidência, quem podia ver o mundo espiritual, poderia ver e perceber que toda a luz que se irradiava no salão saía do mestre. Esta é a verdade. Portanto, que ele não... muita gente não entende, fala assim, que ele não acreditava na incorporação. Ele acreditava sim, só que ele trabalhava para que as pessoas se educassem nesse sentido de incorporar. E ele dizia, lá naquele livro lá, Eu Venho de Longe, Mestre e Seus Companheiros, lá tem uma parte lá que fala, que ele dizia assim, que se não me engano, parece que de 3.000, você tirava uma dessas incorporações. Aí o resto, o resto é alguém querendo chamar a atenção ou arrumar dinheiro com a mediunidade. Ele dizia mais ou menos nesse sentido. Então, ele irradiava aquela força interna, do Cristo interno. Ele até dizia, um dia eu estava falando com uma irmã lá de Goiânia, de uma comunidade, ela dizia que não era que ele proibia a incorporação, ele pregava a educação, porque no momento que você está na linha, que você está na corrente, as influenciações, as manifestações, elas acontecem de forma natural, mas aí aquele irmão, aquele médium tem que se dar o hábito de se corrigir, de se educar, porque da mesma medida que pode chegar um ser de luz, pode chegar uma outra energia, né? E aí, se você não educar, você pode entrar em contradições. Como que eu identifico um espírito, se ele é bom, se ele é ruim? Pela energia, pela vibração que ele traz. Ele traz uma vibração pesada, um pouco duvidosa. É preciso que quando você evoca um determinado mentor, igual por exemplo, nós temos o Pai Joaquim de Aruanda. Quem foi o Pai Joaquim de Aruanda? Que ser é esse? Aonde ele viveu? Como é que foi a história desse espírito, né? Para saber se o histórico daquele médium, o modo de vivência, tem algo a ver com essa entidade, para que haja esse intercâmbio entre os dois, né? Porque é preciso que tenha algo a ver, não digo 100% a ver, mas pelo menos um pouco, né? E aqui como eu já citei essa parte do mestre, tem uma parte aqui que eu quero citar, não fugindo do assunto do dia, mas você me tocou numa parte aí interessante e que eu já tenho observado sobre isso. Por exemplo, assim, quando você falou que quando o médium Chico Xavier, ele diz lá, e tem até a obra, né, que o Brasil seria pátria do Evangelho, coração do mundo, que muita gente até duvida, mas não, como é que vai ser? Mas aí é uma questão, quando se fala que esse país seria pátria do Evangelho, coração do mundo, já entra muita ilusão na mente do homem. Que eles acham que seria um paraíso, né? Se é pátria do Evangelho, coração do mundo, então esse Brasil, ele é um paraíso, uma coisa assim. Não,
ele seria pátria do Evangelho, coração do mundo, porque nós teria reencarnado no Brasil as piores categorias, e eles vão passar por um processo de reeducação aqui no Brasil, né? Porque, querendo ou não, é o país, é o lugar que onde mais se fala em Deus e espiritualidade, é o Brasil. Muita gente acha que não, mas é. Então, vieram para cá uma massa de espírito bastante necessitados desse evangelho, que não conseguiam um processo de educação em outros planetas, e vieram para cá, inclusive eu, né? Eu vim para cá para poder ser educado aqui. Então, as pessoas falam isso porque eles não têm o conhecimento, eles não têm a noção do quanto que o Brasil vai estar contribuindo no processo de melhorar o planeta, a existência como um todo. Então, o Brasil ele vai ajudar muito nesse processo da recuperação de tantas almas. Há seres até que diz que Jesus foi em planetas da pior espécie, abriu as portas, mandou para cá, para que eles passassem aqui por um processo de reeducação. Portanto, aí muita gente fala assim, mas reencarnaria aqui a pior espécie, mas tem muita gente boa no Brasil, tem muita gente fina, e aqui não é dessa forma, tem gente que pensa por um outro lado. Muito bem, tem muitas pessoas boas, aparentemente, tem muitas pessoas boas, aparentemente, e tem pessoas que são maus também, aparentemente. Na hora H, não é aquilo que ele se apresenta. Às vezes você vê uma pessoa e fala, olha, ele é tão bom, na hora ele não é aquilo. Outras vezes você acha que ele é tão mal, na hora de provar alguma coisa, às vezes ele é melhor do que aquele que se apresentava como bom. Então, aqui, ao pensar assim, não há tanta gente ruim aqui como se pensa. Porque muita gente acha que o ato de assassinar o outro é só com um revólver, com uma faca. Não, tem muita gente assassinando vidas com a caneta na mão, né? Pessoa que está com cara de bom, disso ou daquilo, você acha que ele é um gênio, né? E muitas das vezes ele é um assassino, não de forma direta, né? Mas indiretamente ele está prejudicando a vida de milhares de pessoas. Portanto, que o Brasil é reconhecido como, hoje visto como o país da corrupção, né? Então, corrupção mata muito mais do que se pensa. A corrupção é a pior arma que tem, é a mais poderosa arma de matar e de tirar a vida de pessoas, chama-se corrupção. E esses espíritos, eles vão passar por um processo de reeducação espiritual aqui, por meio do ensino do Evangelho. Portanto, que há muitos países por aí que eles nem sabem o que é Evangelho, o que é ainda o próprio Cristo, às vezes não sabe, não conhece, né? E aqui no Brasil já se tem um grande conhecimento. Como esse conhecimento do Evangelho foi trazido para cá, também vieram juntos muitos seres da pior espécie para ser reeducados nesse ensino do Evangelho. Então é nesse sentido que o Brasil é pátria do Evangelho e coração do mundo. É onde podemos dizer assim, que é o país que se forma alunos, né? E alunos que precisam de uma formação que venha de um sentimento aonde seja único de caridade e de amor ao próximo. Parece que é algo distante, algo que está bem distante de acontecer, mas pouco a pouco nós vamos nos encaixando com esses ensinos do Evangelho. E o médium, lá, voltando ao assunto, o médium nunca pode estar desligado dos ensinos que provenham do Evangelho. O que é o Evangelho para nós? Nós não estamos falando do Velho Testamento, nós estamos falando da vida do Cristo.
o Evangelho para nós é a vida do Cristo, é tudo aquilo que Ele trouxe através dos seus apóstolos, dos seus ensinamentos, da sua vivência, da sua passagem aqui na Terra. Algo que foi escrito não com tinta, com caneta, mas escrita com atitudes. Portanto, que hoje vê muita gente querendo escrever muito livro, muita coisa. Não, o grande escritor da vida foi Jesus, que não deixou nada escrito, a não ser pelas suas atitudes de cada momento. Então, o Evangelho é a boa notícia que o Cristo trouxe, que era possível nós sermos felizes, formando e vivenciando um novo reino. Um novo reino, que reino é esse? É o reino do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso pensamento, tendo condições de olhar para o próximo com um olhar de bondade, seja ele quem for, porque nós queremos escolher a quem agradar. Nós devemos procurar a dar o melhor de nós para quem quer que seja. O médium, a pessoa médium, ele tem essa outra questão a ser percorrida, a questão de convivência, de aprender a lidar com tantas pessoas, de tantas maneiras. Muitas das vezes o médium, ele passa por equívocos, ele apanha nesse sentido, de não saber conviver com tantas pessoas, porque a partir do momento que você abre um espaço, você pode ter certeza que pessoas de diversas categorias, de diversos pensamentos, vão ali à procura de alguma coisa. E muitas das vezes, a maneira com que eles pensam diverge da sua. E aí, você tem que ter uma sabedoria. Como Chico tinha a cada instante de conviver com tantas pessoas de diferentes pensamentos. É interessante o senhor ter citado isso, porque infelizmente existe uma visão da mediunidade que muita gente tem, de que a mediunidade, da mediunidade como encantamento, como magia, é a ideia do baixar o santo. Aí de repente baixa o santo, como se fosse um encantamento, como se fosse uma coisa sobrenatural, como se fosse uma magia. Não à toa, no iniciozinho do livro dos médiuns, tem aquele capítulo que fala do maravilhoso e do sobrenatural. E é interessante a gente pensar que não, mediunidade é trabalho. Quando nós fazíamos ainda o programa do Céu de Aruanda, na outra emissora, tempos atrás, o senhor fez uma reflexão que eu nunca me esqueci, na qual o senhor dizia o seguinte, que nós estamos na terra a trabalho, nós viemos à terra a trabalho, estamos aqui para trabalhar. Então a mediunidade é trabalho, e trabalho em favor de quê? E aí a gente vai naquilo que nós estávamos falando sobre o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. O trabalho justamente para servir, para fazer parte, para ser instrumento nesta transformação, neste exercício de coração do mundo, pátria do Evangelho do Brasil. Porque se a gente para e pensa, o Evangelho, como o senhor mesmo mencionou, é a boa notícia, é o ensinamento, é como Jesus Cristo chega a nós. Jesus Cristo chega a nós através do Evangelho. E Jesus Cristo, ele é o caminho. O caminho a gente mostra para quem está perdido. Quem não está perdido, quem conhece o caminho, não precisa que mostrem o caminho para ele. Então a gente mostra o caminho para a pessoa perdida. Então as pessoas perdidas precisam encontrar o caminho. Então virão pessoas perdidas, pessoas que se consideram ou se colocam na condição de pessoas perdidas, para o coração do mundo, para a pátria do Evangelho, para que lhe seja mostrado através do Evangelho o caminho. Jesus também é a verdade. Quem conhece a verdade não precisa que a verdade lhe seja mostrada. A verdade precisa ser mostrada àquele que não conhece, ou àquele que está na mentira. Então aquele que está na mentira, que não conhece a verdade, vai ser atraído para esse coração do mundo, para essa pátria do Evangelho, para que através do Evangelho lhe seja mostrada a verdade. Jesus é a vida. Então, para quem já conhece a verdadeira vida, a vida não precisa ser mostrada. A vida precisa ser mostrada para quem não conhece a verdadeira vida. Então, quem não a conhece,
vai ser atraído também para esse coração do mundo, essa pátria do Evangelho, para que através do Evangelho lhe seja mostrada a vida. Então Jesus disse, a certa altura, que ele veio para os doentes e não para os sãos. Se o Evangelho precisa ser mostrado como cura, como remédio aos doentes, aos enfermos da alma, então os enfermos da alma serão atraídos para essa pátria do Evangelho, para esse coração do mundo, para que através do Evangelho essa cura lhe seja administrada, para que essa cura lhe seja oferecida. Então a gente precisa entender dessa forma, como o senhor bem mencionou, né? A vinda do Chico é uma prova disso. O surgimento da Umbanda, que é esse congraçamento, né? Essa confluência da herança católica, da herança espírita, da herança africana, da herança indígena, todas elas se abraçando numa crença, e isso é outra prova de que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, né? O surgimento de doutrinas como a do Santo Daime, o surgimento de instituições como a LBV, né? O surgimento de grandes obras nesse sentido, né? É outra prova de que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E o senhor mencionou, e muito bem mencionado, muito apropriadamente colocado, que o Brasil é um dos países em que mais se fala em Deus, em que mais se fala em espiritualidade. Basta a gente pensar o seguinte: o Espiritismo surgiu na França, né? Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos na França em 1857. Vem a Primeira Guerra na Europa e derruba em boa parte o Espiritismo, diminui bastante a popularidade do Espiritismo. Chega a Segunda Guerra Mundial e o Espiritismo praticamente se esquece na Europa. Então na França quase não se tem centro espírita, ninguém mais fala do Espiritismo. Onde foi que o Espiritismo sobreviveu? No Brasil. E hoje ele vai para a Europa, vai para outros lugares através do Brasil. É gente que sai do Brasil e vai para lá, ou gente que vem ao Brasil, toma contato com o Espiritismo e leva para lá. Então é toda uma construção que comprova para a gente que aquele livro psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, procede, é verdade, é confiável. E a mediunidade, acima de tudo, precisa ser confiável, como o senhor disse. A gente vai na morada de Oxóssi e assiste, e toma parte nas manifestações do Pai Joaquim, do Pai Serafim, do Dr. Custódio, do Dr. Lazarino, seu Calunga, seu José Pilintra das Almas e outras entidades, e ali não tem dúvida, ali não há dúvida, não há como se duvidar, é incontestável, é confiável. Então, a mediunidade verdadeira é isso, é a mediunidade confiável. Eu cito aqui um exemplo, o senhor falou sobre ir a determinados centros espíritas, em que as pessoas acreditam que existe lá um médium que incorpora e tal, e a hora que o senhor percebeu ali aquelas pessoas precisando de consolo, o senhor ficou entristecido, porque não era tudo aquilo. O meu pai nasceu numa cidadezinha no interior de São Paulo, chamada Cabralha Paulista. Cabralha Paulista tem aproximadamente 3.000 habitantes. Uma época, assumiu o centro espírita da cidade um senhor lá, um médium. E ele tinha a fama de ser um médium que ele compreendia profundamente as pessoas, sabia o que se passava com elas e tudo mais, e aconselhava. Só que o que ninguém sabia é que as sessões eram à noite e durante o dia, pessoas indicadas por esse médium iam andando pela cidade investigando a vida das pessoas. Sabiam de tudo, sabiam os segredos todos, iam lá e contavam para o médium: fulano de tal tem isso, fulano de tal está sofrendo disso, o fulano de tal vai vir para cá por causa disso. Então ele já sabia exatamente o que estava acontecendo e pensava exatamente o que ele ia dizer. Então não havia incorporação nenhuma ali. Ele chegava e falava: fulana de tal lá, ela está achando que o marido tem um amante. O que eu vou dizer para ela? Tal coisa. Chegava e dizia.
Então havia esse tipo de ardil, né, de armadilha, né, o pessoal fazendo esse tipo de coisa. Parece um filme do Mazzaropi. Tinha um filme do Mazzaropi que era assim, que era um cidadão que vai e põe na cidade um realejo, né, para adivinhar a sorte das pessoas, mas antes ele manda a companheira dele, a amiga dele, companheira dele, investigar a vida de todo mundo para ele poder saber o segredo de todo mundo e poder jogar com isso. Então, infelizmente, existe esse tipo de coisa, esse tipo de ardil, né, de armadilha, de armação, né, e acaba levando à descrença. Nesse sentido, Kardec foi bastante prudente, porque Kardec ele recomendou para nós o seguinte, que era preferível nós repelir 99 verdades do que aceitar uma única mentira, porque a partir do momento que a mentira se instala, ela vai ganhando corpo, depois para tirar ela, né? Então é preciso nós ter uma boa dose de Kardec, né? Até para se praticar Umbanda, é uma segurança para nós. Como o Hélio citou aí da questão da Umbanda, que o Espiritismo surgiu na França e depois se instalar no Brasil, também tem aquela outra realidade, Hélio, que a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, né? Então eu fico assim, pensando assim nessa questão de dizermos Brasil que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Eu imagino que Deus, né, no seu posicionamento divino, ele observando a perdição de tantos espíritos que cometeram tantos crimes, aí ele, percebendo a necessidade de informação desses espíritos que estavam perdidos diante dos crimes que cometeu. Aí, e agora, para onde que eu vou colocar esses seres aqui, ou como que vamos programar uma encarnação para esses seres, para que eles possam reparar isso aí? Bom, Deus não seria um Deus carrasco de colocar esses espíritos aonde eles não tivessem alguém que pudesse oferecer um amparo. Aí, quando ele percebendo que o Brasil seria esse país desse amparo, onde pudéssemos ter toda a informação da vida espiritual, mandou para cá, né? E ao mandar para cá, é onde muitas pessoas até dizem, a gente ouve muito isso no dia a dia, a coisa está feia. Aí muitas das vezes você percebe a pessoa dizer, e a tendência é piorar. Não, a tendência não é piorar, a tendência é melhorar. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, que conhece todas as coisas, as nossas necessidades, né? E a tendência é melhorar. Acontece que muitas das vezes as pessoas estão movidas por um pessimismo muito grande, naquilo que eles pensam, naquilo que eles imaginam. Então é preciso que nós aprendamos a fazer uma avaliação mais justa daquilo que nós estamos recebendo. As nossas avaliações, muitas das vezes, ela é injusta. E aí, ao ser injusta, ela faz com que nós vejamos as coisas de uma forma muito pessimista, onde não acreditemos mais em melhorias. É possível a melhora, sim, acontecer. Até porque nós estamos agora nesse tempo aí, né, onde há de passar o tempo de provas, expiações, o tempo da regeneração, né, para que espíritos habituados e sensíveis ao serviço do bem venham se instalar aqui. E aquele que de alguma forma não quer o progresso, ele quer fazer uso das coisas unicamente para si próprio, ele vai passar por um novo exílio daqui, né? Ser exilado para um outro planeta, para um outro lugar, onde ele possa reparar, né? Mas aí Deus, como é Deus de misericórdia, Deus de amor, ele vai te direcionar para um lugar para reparar, mas vai enviar alguém para lhe auxiliar, para lhe te orientar, né? Sempre vem alguém para te orientar, sempre vem alguém para te ajudar. Por mais
errado que seja a sua vivência, por mais que seja fraco o seu caráter, mas vai vir alguém para te amparar, para te ajudar, para te dar uma oportunidade, né? Isso eu vejo assim, que é Deus trabalhando em nossas vidas, de forma simples, porque Deus trabalha todo dia e toda hora, de forma simples, simples mesmo, que só quem tem a visão pura de espiritualidade pode enxergar e sentir esta realidade. Isto é, aquele que se tornou médium das verdades eternas, né? Tem aquele livro Harpas Eternas, mas tem também as verdades eternas, que são as coisas espirituais que acontecem no nosso dia a dia, pelo qual nós devemos prestar bastante atenção no que estamos pensando, no que estamos falando, no que estamos sentindo. Quando o irmão nos procura por alguma necessidade ou para nos ajudar, nós devemos ter bastante cautela perante aquilo ali, para que nós não venhamos com as nossas atitudes negativas a ferir as leis divinas. Portanto, a gente não mente para ninguém, ninguém mente para ninguém. Quando você pensa que você está mentindo para o outro, você está mentindo para si próprio, para si mesmo. E depois, para você reparar isso, fazer um exame de consciência, né, e poder revisionar isso aí tudo, aí muita gente nem comporta um reparo. Porque tem pessoas que cometem suicídio, porque na hora dele fazer um reparo, na hora dele revisar tudo que ele fez, ele se culpa tanto que ele acha que o suicídio é uma porta, né, de abertura para ele sair daquilo ali. Mas é isso aí. Então, sermos médios, sabendo que a mediunidade ela não é algo inventado pelo Espiritismo, ela é uma ferramenta universal. Todos somos médios. A partir do momento que você ergue a mão, põe a mão, vai fazer uma oração por alguém, você está sendo médium, você está canalizando a luz. A partir do momento que você vai fazer uma oração, né, sincera, porque a oração sincera é aquela que a pessoa é possuída por um desejo ardente de ajudar o próximo. Esta é a oração sincera. E que ele vai fazer aquela prece, ele está se tornando um canal de luz, um canal. Ou podemos dizer que ele está acendendo a sua própria luz, porque há luz em cada um de nós, que essa luz cresça a cada dia pela prática do bem. Exatamente, ser médium é exatamente isso. Ser médium é ser o responsável por esse intercâmbio, não é, entre a espiritualidade desencarnada e a espiritualidade encarnada. Como o senhor bem disse no bloco anterior, né, o mundo material, ele é uma cópia grosseira do mundo espiritual. Então, a partir do momento que nós compreendemos isso e compreendemos que o médium é aquele que estabelece essa ligação entre o nosso irmão Cidinho, para que ele faça as considerações finais e logo em seguida a sua prece final, eu quero agradecer aqui a todos vocês que nos ouvem, que nos honram, que nos prestigiam, que nos acompanham, seja ao vivo, seja depois, seja pela Web Rádio Evidência, seja pela Web Rádio Cruzeiro Universal. Nós agradecemos pela força, agradecemos pela presença, pela participação. Como este é o último programa do ano de 2021, eu aproveito para desejar a vocês todos, né, um Feliz Natal e uma próspera passagem de ano novo de 2021 para 2022. Nós retornaremos com o programa Morada de Oxóssi no dia 5 de janeiro de 2022. Muito obrigado e até lá. E agora eu passo a palavra ao nosso irmão Cidinho para fazer as suas considerações finais e logo após essas considerações fazer a sua prece final. Muito obrigado, até o dia 5 de janeiro com mais uma edição do programa Morada de Oxóssi.
As minhas considerações finais, aqui eu quero lembrar de uma passagem que um irmão chegou em mim um dia e falou assim para mim: olha, tem pessoas que vão ali, mas elas não acreditam em você, né? Aí eu falei que isso é muito natural. Não acreditar em Jesus Cristo, vai acreditar em mim, né? Não acreditaram, arrumaram alguma coisa para condenar Jesus. Não vai arrumar alguma coisa para me condenar? Isso é muito natural. Eu acho que, pelo tamanho da minha imperfeição, ainda o ataque é muito pequeno, poderia ser muito maior. E que elas não creiam em mim, nunca, que elas não acreditam em mim, mas que elas acreditam no amor de Deus. Se elas creem no amor de Deus, elas estão bem. Creem no amor de Deus, creem no amor de Jesus Cristo, creia naquilo que está no seu coração, né? Porque, afinal de contas, a casa espírita, a tenda de Umbanda bem direcionada, ela tem como método ensinar a grandeza do bem, né? A necessidade do bem estarmos conosco. E falamos aí muito da mediunidade, e que nós tenhamos as condições de identificar os medianeiros da vaidade. Aqueles que você olha, você vê que só tem ali nada mais do que uma vaidade. Eles são fáceis de ser identificados, né? Com incorporações, com coisas que não nos convencem de maneira alguma. Então é preciso que nós ouvimos os ensinamentos que o Kardec deixou, que ele dizia para nós que nem tudo devemos aceitar que venha dos espíritos, não aceitar tudo dos espíritos, e que tudo nós devemos passar pelo crivo da razão, né? É preciso que nós passamos tudo pelo crivo da razão. Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, é preciso que eu me avalie por que eu quero fazer aquilo ali. Qual é a razão de eu querer aquilo ali? Esse querer está voltado para o bem, para o amparo do meu próximo, ou é simplesmente para exaltar o meu nome? Tudo isso eu tenho que avaliar. Quero fazer uma oração, que esta oração seja contida de uma boa vibração, que chegue em todas as casas, em todos os lares, em todas as famílias, em todas as casas espíritas, em todas as tendas de Umbanda, em todas as igrejas, em todas as empresas, né, nos hospitais, né, que a energia de Deus se faça presente. Que todos os homens consigam alcançar, né, a tua cura, se harmonizando suas ideias com as ideias dos seus mentores espirituais, né? E que nós possamos fazer um apelo ao nosso anjo de guarda, ao nosso espírito protetor, que são espíritos esclarecidos, que são benevolentes, que são mensageiros de Deus, né? E que eles se posicionam para nos inspirarmos unicamente ao caminho do bem, que eles dê a nós condições de suportar as provas sem murmurar e sem reclamar. Que eles façam com que nós não dê entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que ele nos ajude a nos esclarecermos a nossa consciência em relação aos nossos defeitos. Que eles nos ajudem a tirarmos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba, os meus defeitos, e o corrige a mim mesmo. A ti, sobretudo, nosso anjo guardião, que mais particularmente velas por cada um, que velas pelos nossos lares, pelas nossas cidades, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Aos espíritos protetor que vos interessam por cada um de nós, que conhecem as nossas necessidades e que sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus, como proferiu Jesus na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
isto é, aqui e em todo lugar, que a vontade de Deus prevaleça, que a vontade de Deus se faça e se cumpra em todos os lugares, porque Ele é a soberania, Ele é a condição de ajuste em todas as causas e em todas as situações. Ajustar as nossas ideias com os ideais divinos é a necessidade de cada um de nós. Deus, o que é Deus? É a nova consciência que toma conta de cada um de nós, a consciência do bem, da caridade, esta luz necessária para a salvação do nosso planeta. Que Deus nos abençoe, gratidão por tudo e por todos, que assim seja. Acabamos de apresentar pela Web Rádio Evidência o programa Morada de Oxóssi com Aparecido Bernardo.